Com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é uma grande honra estar aqui com todos os irmãos, participando desse pré-encontro da Regional Oeste. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Kleber, Deus abençoe. Também os pastores e líderes da Regional Oeste, nós somos ali de Barueri. Saudando aqui o Caio, eu saúdo a todos, Deus abençoe. Queridos irmãos, o pastor Kleber nos deu a oportunidade de deixar uma saudação. E eu quero ler aqui em Gênesis 49, o versículo de número 22, que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Amém e amém. Esse texto aqui é de conhecimento de todos. É um texto onde Moisés, ao escrever o Gênesis, ele narra aquele momento em que o Jacó se reúne com os seus filhos, e o Jacó começa a colocar a mão sobre a cabeça de cada um dos seus filhos e abençoar os seus filhos. E ele põe a mão sobre a cabeça de Judá e ministra e professa e profere e profetiza uma bênção sobre Judá. Ele coloca a mão sobre a cabeça de Levi e ele profere uma bênção sobre Levi. E depois chega o momento dele colocar as mãos sobre a cabeça de José. E a bênção que ele profere para José é esta: José será como um ramo junto às fontes, cujos seus ramos sobem e transcendem os muros. Essa profecia do José, ou de Jacó para José, tem uma aplicação direta para o José, mas de modo profético, cada um de nós aqui pode se apropriar também desta palavra. E esta profecia tem a ver com cada um de nós e com cada um de vocês, sobretudo vocês jovens que estão nesse ato tão belo e tão lindo da vida. Cada um aqui pode se dizer, pode se nominar como um José de Deus para esta geração. E ele diz que o José, ele será como um ramo frutífero junto à fonte. É claro que o pai aqui, o Jacó, está usando uma alegoria para mostrar o relacionamento de José com Deus. A fonte aqui é Deus, e o José, como ramo, é alguém que se aproxima de Deus, seja por meio da oração, seja por meio do compromisso com a palavra, seja por meio de um compromisso com a integridade, a pureza, a justiça e uma vida ética. José, ele é uma representação de cada um que não quer se distanciar de Deus e que quer viver junto a essa fonte maravilhosa que é a presença de Deus. E ele fala aqui que o José será uma fonte junto a ribeiros, e quando ele crescer, as suas ramagens se estenderão além. Isso mostra que quem está junto à fonte, que é essa presença de Deus, é abençoado. E essa bênção transcende a si mesmo e alcança outras pessoas. Que você, esta tarde, faça desta palavra uma palavra para a tua vida, e que você se aproxime dessa fonte e receba tudo o que essa fonte, que é a presença, a graça, a glória, o mover de Deus, possa trazer para a tua vida. Quem está junto à fonte, em primeiro lugar, consegue vencer as grandes adversidades e solicitudes da vida. Não fique longe de Deus, não fique longe da palavra de Deus, não fique longe da casa de Deus, não fique longe da comunidade da fé.
Porque quem está junto à fonte vence as solicitudes, vence as adversidades, vence os dias maus, vence os naufrágios, os desertos, os vales e as cisternas. Por isso, como José de Deus, se aproxime dessa fonte maravilhosa. Deus não quer jovens derrotados, vencidos, superados, jovens que capitularam, jovens que passaram. Não, Deus levanta jovens fortes, e jovens fortes são aqueles que absorvem, que recebem, que se alimentam, que se dessedentam dessa fonte maravilhosa que é a presença de Deus. Quantos estão ávidos pela presença de Deus? Levante a mão, levante a face, levante a voz e diga: eu quero estar junto à fonte. Agora, quem está junto à fonte, em segundo lugar, tem em todo tempo uma disposição para amar. O José, os irmãos sabem, foi traído, o José foi enciumado, o José foi invejado, o José foi perseguido, o José foi jogado na cisterna, foi vendido, foi colocado no calabouço. Mas quando ele teve a oportunidade de rever os seus irmãos, ele tinha tanto amor para dar como no início da sua vida. Quem está longe da fonte se torna odioso, se torna reacionário, se torna revanchista, se torna vingativo. Deus não quer levantar jovens que sejam conhecidos pela agressividade, pela opulência, pela ostensividade. Não, a vontade de Deus é levantar um exército de jovens que confunda o mundo, porque semeiam, difundem e divulgam o amor. Você deve estar junto à fonte para amar cada vez mais e cada vez de forma mais intensa. E por fim, quem está junto à fonte recebe uma terceira benesse, uma terceira beatitude, uma terceira benevolência, uma terceira bênção. Quem está junto à fonte, além de vencer as solicitudes, além de continuar amando apesar das circunstâncias e das traições, quem está junto à fonte vive, não obstante aos reveses da vida, vivencia, toca, sente a concretização e pode viver a concretização dos propósitos e de desígnios de Deus. Deus tem propósito para você, e nada e nem ninguém vai impedir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro, pastor Kleber, quando eu cheguei no ministério do Belém, isso em idos de 2006, e eu fui lá no antigo templo do Belenzinho, e eu sentei lá na galeria, lá em cima, envergonhado. Eu estava saindo de um ministério para vir para o Belém, e nesse ministério eu passei por muitas lutas, e eu estava muito envergonhado, muito humilhado, e eu pedi a Deus, disse: Senhor, em lágrimas, ô Senhor, faz com que eu um dia esteja lá com os irmãos pregando a palavra. Eu tive a oportunidade de pregar lá, e hoje é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade, muito obrigado, de falar aqui no Templo Novo. E eu posso te dizer que Deus cumpre propósitos. Deus cumpre propósitos. Pega na mão dessa figura bonita que está aí do seu lado. Você pode olhar no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem, e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não é falso, você não deve, não vai pedir dinheiro emprestado. Diga isso para o seu irmão: Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida. O que Deus tem para você, as circunstâncias não anularão. Deus abençoe.